Todos me escutam? Estão me ouvindo bem? Pronto, a gente vai começando, enquanto a Ana Paula se organiza para entrar na sala. Então, eu queria dar as boas-vindas a todos vocês. É uma satisfação tê-los hoje à noite, tá certo, com a gente. Eu queria agradecer a presença de antemão e dizer para vocês que para nós é uma honra ter como palestrante hoje à noite a professora Ana Paula Avelar Brito Lima. Ela vai tratar de um tema bem interessante e acho que a gente vai ser privilegiado, né, com um tema tão relevante. Então, minha câmera não está funcionando, eu abri a câmera, mas não está funcionando. A gente consegue lhe ver, professora. Eu que não estou me vendo. Mas a gente lhe vê. Que bom. Então, vejam só, eu queria chamar, como eu sempre digo em todos os encontros, né, esse evento chamado Ciclo de Palestras em Educação Matemática, ele vem acontecendo, assim, é a primeira edição, né, e a gente está hoje na quinta palestra do encontro desse ciclo, e eu gostaria de convidar Erivelton Paes, que é representante do Centro Acadêmico de Matemática da UPE, para dar as boas-vindas a vocês e falar, né, um pouquinho de qual é o propósito desse evento. Erivelton. Oi, professora. Todos me ouvem? Sim. Boa noite a todos. Bom, como a professora falou, eu sou Erivelton, estudante do 7º período do curso de licenciatura em Matemática da UPE, integrante do CAMAT e do GIDMAT, grupo de estudos coordenado por ela, né, pela professora Luciana, e ambos estão em parceria nesse ciclo de palestras em educação matemática. Estamos aqui para prestigiar mais uma palestra. Dessa vez, contamos com a presença da professora doutora Ana Paula Avelar Brito Lima, da UFRPE, a qual nos conduzirá ao conhecimento e debate acerca de contrato didático e transposição didática, elementos para análise da sala de aula de matemática. Desde já agradecemos à professora Ana Paula pela disponibilidade e também agradecemos a todos vocês aqui presentes. A todos uma excelente palestra. Obrigada, Erivelton. Enquanto a Ana Paula entra, eu vou dizendo aqui o currículo de Ana Paula, tá certo? Então, para nós é uma grata satisfação tê-la conosco. A professora doutora Ana Paula Avelar Brito Lima é graduada em Psicologia pela Universidade Federal de Pernambuco. Ela é mestre em Psicologia Cognitiva, pela Universidade Federal de Pernambuco. A tese foi concluída em 1996, sob a orientação do professor doutor Marcelo Câmara dos Santos. A professora Ana Paula é doutora em Educação também pela Universidade Federal de Pernambuco e é professora associada da Universidade Federal Rural de Pernambuco e vem atuando desde então nos cursos de graduação da unidade, bem como no programa de pós-graduação em Ensino de Ciências e Matemática da Universidade Federal Rural de Pernambuco, tanto nos níveis de mestrado como doutorado, tá? Nos dois cursos. Ela vem ministrando disciplinas e orientando dissertações e teses, e na graduação ela trabalha com disciplinas ligadas à psicologia da aprendizagem e educação inclusiva. A professora Ana é pesquisadora nas áreas de didática da matemática, principalmente em relação aos fenômenos didáticos e à transposição didática, desenvolvimento e aprendizagem de conceitos. Participa como pesquisadora do grupo de pesquisa Fenômenos Didáticos na classe de matemática, certo? No período de 2007 a 2010, ela foi tesoureira da Diretoria Nacional Executiva
da Sociedade Brasileira de Educação Matemática, IBEM, e coordenou o programa de pós-graduação em ensino de ciências e matemática no período de 2014 a 2016. Esse é o currículo da professora, a gente fez uma síntese porque é bem vasto, e hoje a gente vai ter a oportunidade de discutir sobre fenômenos didáticos, né? E compreender um pouco mais quais são as pesquisas que estão sendo desenvolvidas nessa área e quais são os impactos dessa pesquisa na sala de aula, na classe de matemática, mais precisamente. Então, nós, né, que somos formadores de professores, muitos estão aqui hoje, assim como os professores que estão em regência ou na gestão de formação continuada de professores que atuam na educação básica, todos nós temos que estar ligados no que está acontecendo, enquanto nos celeiros de pesquisa, né, nesses eixos que eu citei, por exemplo, que a Ana Paula orienta, para que a gente possa compreender melhor o que é que acontece na sala de aula e buscar, não é, trabalhar pela construção de significados para os conceitos matemáticos, para o que a gente trabalha em sala de aula, para o ensino que a gente promove em sala de aula. Então, por meio desses resultados de pesquisa, a gente vai desanuviando um pouco como é que a aprendizagem acontece em sala de aula, como é que o ensino que eu promovo impacta a aprendizagem. Pronto, a Ana Paula vai entrar agora. Seja bem-vinda, Ana Paula. Ana, tu me ouves bem? Não sei o que ouve. Não sei se ela conseguiu entrar, vou perguntar de novo. Vamos aguardar mais uns minutinhos. Oi, Ana, tu me ouves bem? Boa noite. Ana Paula? Oi. Não estamos... Teu microfone está desligado. Agora. Agora está ligado, tá? Tá sim. Tá me ouvindo bem? A câmera também. Tá sim. Eu não estou me vendo. Onde é que eu estou, hein? Eu não apareço mais. Você está aparecendo para a gente, eu também não me vejo. Apareci agora. Agora eu vou voltar para você. Pronto. Oi, Ana. Estou por aqui. Seja muito bem-vinda. Particularmente, para mim, é uma honra tê-la conosco, tá certo? Acho que os outros também vão concordar, né? Eu espero que as pessoas aproveitem bastante, porque é uma oportunidade ímpar tê-la com a gente, tá certo? Com toda essa experiência, com toda essa expertise, né? E com essa doçura de sempre. Então, para mim, é uma enorme satisfação, tá certo? Eu queria só informar o pessoal que, geralmente, a gente deixa as pessoas palestrarem, falarem, né? E, ao final, todas as pessoas são convidadas a fazer comentários, fazer perguntas, e aí a Ana vai fazendo tipo um bate-papo. Não é tão formal, entendeu, Ana Paula? É uma conversa sobre o tema que você propôs a trazer para a gente. Tá? E no final, aí eu faço também comentários, faço alguma
intervenção e fico nessa mediação entre você e as pessoas que estão participando com a gente. Tá certo? Então, a fala é sua. Seja bem-vinda. Pronto. Obrigada, Luciana. Obrigada pelo convite. Assim, não tem uma vez que tem alguma coisa diferente, uma iniciativa diferente que você não me chame, né? Então, isso me deixa muito feliz, muito honrada, porque nossos caminhos já se cruzaram há muito tempo e você continua sempre me chamando para participar, né, de momentos como esse. Eu fico muito feliz, eu estou vendo umas pessoas aí, eu andei olhando quem eram as pessoas que estavam, vi ex-alunos meus, alunos e ex-alunos, orientandos hoje em dia, está aí Elisa, Francisco, Gé Anderson, eu acho que eu também vi por aí. Então, é bom, possíveis orientandos, tem Bruno Serafim, que está aí também. Então, isso é bom porque a gente vai aquecendo essas relações nesses tempos tão frios, né, de vida online. A gente vai aquecendo as relações no momento em que a gente tem essas conversas. Eu tenho, assim, eu acho que a gente está num novo momento mesmo, em todos os sentidos, sabe? Porque eu penso assim, toda vez que eu sou convidada para uma palestra, eu vou e monto os slides com tudo, né, daquele jeito bem formal, mas quando chega aqui, num contexto desse, eu não consigo pensar desse jeito. Primeiro, porque eu não sou muito boa, apesar de eu não me considerar assim, Neandertal nessas coisas de tecnologia, mas eu não sou muito boa de ora compartilhar tela, ora compartilhar minha fala, eu já não sou muito boa nisso. E porque também me dá a sensação assim de que a gente tem se encontrado tão pouco, né? Tem tido tão poucas chances de estarmos juntos presencialmente, que não deixa de ser uma forma da gente estabelecer esse contato, e aí eu não quero interferir esse contato com nenhuma tela, com nenhum slide, com nada. Então, por isso que eu prefiro fazer uma coisa mais leve mesmo, uma coisa mais fluida, que termina, por outro lado, assim, até testando a minha experiência, o meu conhecimento, porque eu fico com umas ideias na cabeça e a coisa vai saindo na medida em que nós vamos conversando. Não tem nenhum slide, nada que vá guiando a nossa conversa. O que vai guiando o meu pensamento são as minhas reflexões mesmo, toda essa experiência. E aí ver pessoas conhecidas, Alexandra, pessoas conhecidas, pessoas queridas, nesse contexto é muito bom, né? Porque termina alimentando essas ideias que vêm na cabeça da gente. Então, quando Luciana conversou comigo, Luciana pediu para eu colocar a minha tese como a base da nossa conversa de hoje. Eu, na hora, disse, mas Lu, minha tese tem tanta coisa mais moderna, né? Minha tese, eu concluí meu doutorado em 2006, então são 14 anos de conclusão do doutorado, mas, e muitas outras coisas surgiram a partir daí, mas eu acho que quando a gente vai e revisita lá a nossa tese, revisita as coisas que a gente fez há tanto tempo, né? Termina que a gente traz elementos novos, que a gente traz coisas que não tinha pensado na época. Então, é muito interessante, quem já fez mestrado ou doutorado, e já faz alguns anos que defendeu, com certeza, imagina que se fosse reescrever sua tese hoje, reescrever sua dissertação, muita coisa sairia diferente. Porque a nossa formação em pesquisa tem essa marca dessa coisa em ebulição, que quando a gente vai ler, a gente já mudaria, já diria outras coisas diferentes se fosse revisitar aquele texto. Então, eu vou revisitar o meu texto de tese, mas trazendo outros elementos para vocês. Então, para quem não me conhece, existem pessoas aqui que não me conhecem, então vou falar um pouquinho, muito brevemente, da minha trajetória, para vocês entenderem, porque eu acredito muito nisso, que é preciso a gente entender a trajetória de um pesquisador para compreender o que ele pesquisa e como ele pesquisa.
Que olhar ele empresta para aqueles dados, né? E aí, quando eu estou discutindo com os meus alunos, né, de doutorado, de mestrado, e quando eu estou em sala de aula também, eu sempre digo isso, que eu sou uma grande defensora da ideia de que a gente não coleta dados, né? Como se a gente fosse coletar folhas caídas do chão de uma árvore. A gente não coleta dados, a gente produz os dados na medida em que nós lançamos os nossos olhares sobre aquela realidade. Não existe nenhum olhar puro, límpido. Todo olhar é contaminado pela minha formação, pela minha forma de compreender a ciência, pela minha forma de compreender teoricamente aquele elemento, aqueles elementos que eu estou investigando, aquele objeto de estudo sobre o qual eu estou me debruçando. Então, eu sou uma defensora da ideia, por exemplo, de Walsner, que é um pesquisador, um dos grandes pesquisadores, um dos grandes nomes conhecedores de Vygotsky, e um grande pesquisador, e Walsner coloca exatamente que o primeiro sujeito da pesquisa é o próprio pesquisador. Então, por isso que muito mais do que discutir neutralidade científica, porque não existe neutralidade na ciência, a gente tem que discutir as questões do compromisso, da ética e da competência teórica e de pesquisa de um pesquisador. Porque isso, sim, vai influenciar naquele olhar que ele vai lançar sobre os dados. E é muito interessante porque a maioria de nós, quando a gente fala da pesquisa em educação, nós somos professores e professoras. Então, meus alunos sentem demais essa dificuldade, né? Que é aquela coisa de, quando assume o olhar de pesquisador, conseguir se separar, na medida do possível, do professor. O meu orientador, e de Luciana, Marcelo Câmara, ele sempre dizia assim, tira o jaleco de professor, tira o jaleco de professor, porque muitas vezes, quando a gente está olhando para uma pesquisa numa sala de aula, por exemplo, a gente costuma dizer, o professor fez de tal jeito, ele deveria ter feito. Aí eu digo, ele deveria ter feito nada, ele fez o que fez. Você não vai aqui assumir uma postura de julgar como o professor deveria ou não ter feito, a partir da sua perspectiva. Você vai olhar para ele como pesquisador. Então, uma das coisas mais importantes, e eu começo fazendo essa reflexão sobre a pesquisa, é que o pesquisador tenha uma postura de compromisso e de ética, além de uma base teórica, uma base conceitual, fundamental, que seja fundamental para o desenvolvimento da sua pesquisa. Quem é meu aluno, aluna, sabe que muitas vezes, quando você entra no mestrado, no doutorado, você já quer pensar, como é que eu vou fazer? Pensar a metodologia. Eu digo no começo, leia. Eu só quero agora que você estude, leia tudo que você puder sobre o seu objeto de pesquisa. Porque no momento em que a gente está lendo, no momento em que a gente baixa dissertações e teses para ler sobre aqueles elementos, a gente vai pegando as ideias de outras pessoas, construindo a partir das ideias de outros pesquisadores. Na verdade, quando nós nos debruçamos teoricamente sobre o nosso objeto de estudo, na verdade, nós estamos também exercitando o nosso olhar de pesquisador, de pesquisadora. Então, é muito importante. Aí continuando, com essa minha formação, eu tenho, assim, uma coisa que eu tenho uma gratidão muito grande, é o fato de que eu tenho uma formação em pesquisa profundamente sólida, minha gente. Eu comecei minha formação em pesquisa entre 87 mais 88, já como bolsista de CNPq, então são 30 anos, não é isso? 88 como bolsista de CNPq, na psicologia. Eu sou psicóloga de formação. E a gente lá na psicologia cognitiva, na psicologia na Universidade Federal, nós tínhamos duas grandes marcas muito fortes na formação dos estudantes de lá, que era a psicologia cognitiva, Piaget, Vygotsky, e as questões da construção do conhecimento, e a psicologia clínica, mais voltada para Freud, a psicanálise, e eu fui por esse caminho da psicologia cognitiva. Nesse caminho da psicologia cognitiva, eu começo a estudar Piaget,
Piaget que propõe, estou retomando um pouquinho Piaget, mas eu acredito que vocês já conhecem, Piaget trazendo a ideia, né, a ideia de sujeito epistêmico, que nós somos sujeitos epistêmicos, que nós construímos conhecimentos na medida em que nós interagimos com os objetos de conhecimento. Então, eu vou tocar nesse aspecto, falar um pouquinho desse aspecto de Piaget, porque é algo que eu quero pegar mais adiante, tá certo? Então, Piaget coloca o quê? Que essa relação de construção do conhecimento se dá a partir do momento em que eu, sujeito do conhecimento, sujeito epistêmico, episteme quer dizer conhecimento, então eu, sujeito epistêmico, passo a interagir com o objeto. Esse objeto, que é um objeto de conhecimento. Ou seja, como eu sou um sujeito epistêmico, eu tenho necessidade de conhecer. O conhecimento é uma necessidade minha, que começa desde o nascimento. Então, quando o bebê bota o pé na boca, bota a mão na boca, bota um objeto na boca, na verdade, ele não está querendo sugar aquele objeto apenas. Ele quer conhecer o objeto. E como quando ele nasce, no momento em que ele nasce, a primeira forma de contato dele com o mundo é através da boca, é através da boca que ele chora e demonstra que está sentindo frio, ou que está sujinho, com xixi, ou que está com fome. É através da boca que ele consegue estabelecer sua primeira forma de interação com o mundo, e é através da boca também que ele estabelece sua primeira forma de conhecimento do mundo. Por isso, se a gente for lá na psicanálise, Freud chama de fase oral. Então, é nesse momento no momento em que esse bebê coloca os objetos na boca, ele está, na verdade, conhecendo aqueles objetos. Então, tudo aquilo que está no mundo fora dele, para Piaget, seriam objetos de conhecimento. A partir do momento em que eu me relaciono com esses objetos, eu construo o que Piaget chama de representação mental do objeto. Esse é um outro elemento importante, minha gente. Vocês daqui a pouco vão entender porque eu estou me detendo um pouquinho em Piaget agora. Porque Piaget diz o seguinte, se a gente pega a visão do behaviorismo, para o behaviorismo e para as correntes associacionistas e tal, o conhecimento seria uma cópia funcional da realidade. É uma cópia da realidade, é como se eu tivesse aquela realidade copiada ali. Por isso que, numa perspectiva mais tradicional de ensino, o professor quer que o aluno dê as respostas exatamente iguais às que ele colocou lá nos exercícios. Às vezes, o aluno, sem nem ter um conhecimento profundo, mas ele entende tão bem essa dinâmica que ele diz assim, professor, o senhor quer que eu coloque com as minhas palavras ou com as palavras do livro? Quando o aluno está dizendo isso, ele está dizendo, professor, o senhor quer que eu crie ou que eu copie? Crie no sentido de construção de conhecimento ou copie no sentido de reprodução dessa realidade. Então, quando dentro do behaviorismo nós temos a ideia de que o conhecimento é uma cópia funcional da realidade, é como se eu tivesse aquele conhecimento que está ali, ele foi sugado e agora está lá no meu pensamento. Então, eu tenho exatamente a direção que é de fora para dentro, do objeto para o sujeito. Quando eu vou para a reflexão de Piaget, Piaget diz o quê? Esse sujeito ele constrói o conhecimento a partir da interação com o objeto. Então, ponto principal, o sujeito interage com os objetos de conhecimento. No momento em que esse sujeito interage com os objetos de conhecimento, ele abstrai as propriedades que são essenciais na constituição desse objeto. Então, lembram que Piaget fala de um determinado, ele cunha um determinado conceito que é a abstração reflexiva. Então, a abstração reflexiva seria abstrair, descolar do objeto real, pegando as propriedades que são fundamentais desse objeto para poder construir essa representação na cabeça sobre aquele objeto. Vou dar um exemplo para ficar mais simples.
Se eu preciso construir o conceito de gato, o conceito de gato é um conceito onde, nessa abstração, eu tenho que abstrair que é um animal, né, que é um bicho. Se eu for uma criança bem pequena, o gato vai entrar num conceito bem amplo, que é o conceito de bicho. Não tem um conceito aí ainda de mamíferos, aves, répteis, né? Existe aquele conceito do que é humano, do que é animal ou bicho, e do que é planta, do que é vegetal, né? Então, ele vai entrar nesse conceito de bicho, né, de animal, animal de 4 patas. Então, ter 4 patas é uma característica fundamental daquele objeto de conhecimento gato. Se esse gato só tivesse 2 patas, andasse sobre 2 pernas, né? Se eu me deparo com um animal que anda sobre 2 patas, eu já vou tirá-lo do conceito de gato, porque quantidade de patas é uma característica fundamental para a construção do conceito de gato. Tamanho. Eu não posso dizer, um leão tem 4 patas também, mas um leão não é um gato, porque ele foge a algumas das propriedades que são essenciais para a construção do conceito de gato. Então, o tamanho do gato, né, as patas do gato, o fato de que o gato mia, né? Então, essa abstração, não importa a pelagem do gato, se é um gato com pelo liso, se é um gato com pelo bem fofinho, se é um gato branco, se é um gato preto, a cor do animal, ela é uma propriedade que ela não é uma propriedade primária na construção desse conceito. É uma propriedade secundária se eu pensar assim, não existe gato azul, não existe gato verde. Se eu encontrar um gato verde ou um gato azul, eu vou imaginar que alguém derrubou uma tinta em cima desse gato. Então, na verdade, eu abstraio as propriedades daquele conceito, daquele objeto, e aí formo um conceito dele. Por isso que, para Piaget, o que está ali na mente do sujeito não é uma cópia funcional do objeto real, mas é uma representação. Representar quer dizer apresentar de novo. Não mais no nível físico, ali, empírico da realidade, mas no nível simbólico, no nível do pensamento. Então, isso seria a representação mental, e essa é a ideia de conhecimento para Piaget. Mais tarde, quem lembrar de Vergniaud vai lembrar o quê? Que Vergniaud, quando cunha o conceito dele de campos conceituais, a ideia dele de campos conceituais, quando ele está falando, né, da ideia desses conceitos, ele coloca que os conceitos são constituídos em cima de um tripé. O tripé que implica nos invariantes funcionais, que são o quê? O que são os invariantes funcionais? Aquelas tais propriedades de Piaget. Aquilo que Piaget chamava de propriedades são os invariantes funcionais. Então, por exemplo, se eu quero, dando um exemplo de uma aprendizagem escolar da matemática, se eu quero que o meu aluno aprenda o sistema de numeração decimal, de nada adiantará eu fazer o meu aluno aprender, memorizar a sequência de 0 até 10, depois de 10 a 20, de 20 a 30, de 30 a 40, de 100 a 200, porque ele vai ter que memorizar simplesmente uma sequência que é uma sequência infinita. O que é que eu tenho que fazer, eu como bom professor? Eu tenho que fazer com que meu aluno, na interação com aquele objeto de conhecimento, que é sistema de numeração decimal, abstraia as propriedades que são essenciais na constituição desse objeto de conhecimento e crie uma representação sobre ele. Por exemplo, o sistema de numeração decimal é de base 10. Então, ele se repete de 10 em 10. Então, se eu sei de 20 até 30, eu sei de 30 até 40. Eu sei de 90 até 100. Eu não preciso memorizar essa sequência. A mesma coisa, uma outra propriedade que é fundamental, a propriedade de valor posicional. Então, 25 é diferente de 52, porque embora eu tenha os mesmos numerais, o 2 e o 5, mas no momento em que eles mudam de posição, o valor deles torna-se diferente. Então, isso são as propriedades. Isso é que Piaget chama de propriedades, e é isso que Vergniaud pega e diz, sim, são os invariantes funcionais, são aquelas propriedades que caracterizam o objeto do conhecimento e que não variam.
Mas Vergniaud associa ainda, além da ideia de invariantes funcionais, Vergniaud coloca a ideia de situações e de representações. Ou seja, que situações que dão sentido àquele conceito e como o conceito vai ser representado. Porque, na verdade, o conceito é uma construção mental. O conceito está aqui, o conceito não está no papel, o conceito não está no quadro negro, o conceito está na minha cabeça. E aí, nós sistematizamos uma forma de representá-lo que faça com que ele seja compreendido em qualquer língua, em qualquer contexto. Nós institucionalizamos esse conceito. Então, quando eu digo A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, eu entendo, num triângulo retângulo, eu entendo que isso é o teorema de Pitágoras e que aqui nos Estados Unidos, no Japão, na Austrália, essa representação vai ser compreendida como uma representação que diz respeito ao triângulo, ao teorema de Pitágoras. Então, daí a importância que Vergniaud traz para, além da ideia dos invariantes funcionais, a ideia de representações e de situações. Vergniaud e Piaget é interessante porque Vergniaud foi discípulo de Piaget e Vergniaud faz a ponte entre Piaget e a matemática, porque, na verdade, Piaget era biólogo. Vergniaud tem a formação em psicologia, mas tem a formação em matemática também. E Vergniaud é considerado como um dos estudiosos dentro da didática da matemática. A didática da matemática é fundada por Brousseau, né? Eu acho que muitos de vocês, talvez a maioria que esteja aqui, já tenha estudado didática da matemática. Então, a didática da matemática é fundada por Brousseau, ela já começa já nos anos 60, muitas coisas já começam a fervilhar nesse contexto, né, das reflexões da didática da matemática, mas praticamente entre as décadas de 70 e principalmente 80 é que se configura de fato como uma área de investigação. E aí eu remonto lá a Chevallard, quando Chevallard diz assim: a didática da matemática é sim uma ciência. Ela é uma ciência que tem como objeto de estudo o sistema didático. Se a gente pudesse estabelecer assim, quem é o pai da didática da matemática, seria quase que um consenso dizer que o pai da didática da matemática é Brousseau, Guy Brousseau. Mas, na verdade, o próprio Chevallard ele veio desenvolvendo estudos tão próximos de Brousseau. Eles dois foram dois nomes tão importantes que, no meu entendimento, é quase como se eles compartilhassem, de alguma forma, essa paternidade. Então, Brousseau traz, né, Brousseau propõe a teoria das situações didáticas. E aí, um elemento importante que vocês também já devem ter visto, ter lido muitas vezes, é que justamente a gente tinha o quê? O movimento da matemática moderna, que foi um movimento que de alguma forma, é como se houvesse uma crítica à matemática, essa matemática voltada à resolução de problemas e tudo, como se a matemática tivesse sido vulgarizada. Então, o movimento da matemática moderna é um movimento que busca essa matemática simbólica, essa matemática muito mais ligada a esse mundo, a esse mundo simbólico, a esse mundo abstrato. Então, aí a gente tem a teoria dos conjuntos. Quem foi da minha época, né, quem tem hoje, digamos, entre 40, 50 anos, principalmente, os outros também, mas principalmente quem tem nessa faixa, estudou muito conjunto dos naturais, Z asterisco, né, conjunto dos inteiros, Z positivo, Z negativo, Z asterisco, não sei o que, Q, R. Então, a gente passava a vida da gente estudando a teoria dos conjuntos, os conjuntos, correspondência bionívoca, e toda a matemática se restringia a isso. E eu me lembro que quando eu falava com a minha mãe não sabia de nada disso, mas ela tinha uma compreensão da matemática como ferramenta de resolução de problemas muito maior do que a minha. E aí, esse movimento da matemática moderna, ele durou pouco tempo na Europa, em outros países no mundo, embora no Brasil ele tenha durado 20 anos. Mas aí, um dos movimentos que mais bateu de frente com essa ideia
do movimento da matemática moderna foi a didática da matemática. Então, a didática da matemática nasce na França, nos chamados institutos de pesquisa no ensino da matemática, IREM. Então, esses institutos, porque pesquisa em inglês é research e pesquisa em francês é recherche. Então, esses institutos de pesquisa, eles estavam ali pesquisando, elaborando materiais didáticos para professores e pensando nas situações de ensino. Vejam lá aquelas situações de que Vergniaud falava. Então, Vergniaud falou ali das situações como aquelas que dão sentido aos conceitos e esse grupo de pesquisadores nos vários IREM. Então, a França ainda hoje tem vários institutos de pesquisa, né, no ensino de matemática. Eles estavam ali e não era simplesmente elaborar material didático, recursos didáticos, mas refletir sobre as propriedades. Por exemplo, se eu estava ali elaborando algum tipo de material que ia possibilitar o ensino de área, né, diária, dentro das grandezas e medidas. Então, quais são os conceitos fundamentais que os alunos têm que aprender? Quais são as propriedades fundamentais que eles têm que aprender? Então, eles iam mapeando tudo aquilo que estava na dimensão epistemológica, a dimensão do saber, do objeto de conhecimento, que estava também na dimensão didática, no sentido de como criar situações que faça com que esse saber faça sentido para os alunos, e que estava também na dimensão cognitiva, como é que o aluno aprende esses conceitos. Então, ao se preocupar em como o aluno aprende, a gente tem aí a grande influência de Piaget na didática da matemática. A didática da matemática, isso eu li textualmente uma vez, quando eu estava fazendo minha tese de doutorado, e eu fiquei muito feliz como psicóloga, porque eu li textualmente ali. A opção da didática da matemática é pelo construtivismo. A didática da matemática acredita que o conhecimento é uma construção. Então, nesse sentido, uma primeira diferenciação que a gente faz, observe que quando Brousseau institui o triângulo das situações didáticas, então, quando ele propõe o triângulo das situações didáticas, ele diz o quê? Nós temos aí 3 polos que se relacionam: o professor, o aluno e o saber. Uma primeira discussão importante é isso. Por que ele chama saber e não mais conhecimento? Ora, como a didática da matemática tem uma forte influência do construtivismo piagetiano, o construtivismo piagetiano propõe o quê? Que na interação com os objetos de conhecimento, eu construo uma representação mental desse objeto do conhecimento. Então, a construção do conhecimento é um processo subjetivo, é um processo pessoal, é um processo subjetivo no sentido de que é um processo do sujeito, mas não de um sujeito no vácuo, de um sujeito que interage com um objeto de conhecimento. Então, quando Brousseau e o grupo da didática da matemática institui a ideia do triângulo das situações didáticas, esse triângulo que tem ali os 3 polos: o saber, o professor e o aluno. O saber, o polo epistemológico, é o polo que está ligado à dimensão desse saber que foi produzido historicamente e tal, daqui a pouco eu falo mais sobre isso. O professor, que seria o polo didático, no sentido de que é esse professor que vai construir as situações didáticas que vão fazer esse saber ter sentido e poder ser apropriado por esse outro polo, que é o polo do aluno, que Brousseau e o pessoal da didática da matemática chama de polo epistemológico. Então, é o polo... Perdão, gente, polo psicológico. O polo psicológico é o polo cognitivo, porque são porque esse aluno é aquele que constrói o conhecimento, porque esse aluno não chega vazio aí na sala de aula, ele chega com as marcas de outros conhecimentos que ele já traz, ele chega com hipóteses acerca desse novo saber que deve ser aí, que
que vai estar nessa sala de aula, que vai estar nessas situações didáticas e a partir do qual ele vai construir seus conhecimentos. Então, eu tenho esses 3 polos: o polo epistemológico, o polo didático e o polo psicológico, o polo cognitivo, que seria o polo do aluno. Esse polo epistemológico, aí sim, é nesse que está a dimensão do saber, porque a dimensão do conhecimento é a dimensão subjetiva, é a dimensão do sujeito cognitivo. Então, quando dentro da didática da matemática eles traçam um pouco essa diferenciação entre o saber e o conhecimento, é nessa ideia de que o conhecimento, eles entendem o conhecimento na perspectiva piagetiana, de que é uma construção do sujeito, e o saber como uma construção que é uma construção histórica e cultural. Então, Chevalat chega a dizer os saberes históricos, culturais e de referência. Então, por que eles são de referência? Porque eles estão ali como uma referência, né, para os saberes escolares, por exemplo. Então, esses saberes eles são produzidos na comunidade científica. Quando a gente diz que a universidade, por exemplo, a universidade está calcada no tripé ensino, pesquisa e extensão, pesquisa no sentido de produzir o conhecimento. A universidade, os institutos, eles são instituições que são produtoras do conhecimento científico. E esse conhecimento científico ele também não se dá no vácuo. Ele é um conhecimento científico produzido com a intenção de atender às demandas sociais, às exigências sociais. Então, se você vai olhar, por exemplo, para editais de pesquisa, de fomento à pesquisa no CNPq, FACEP, CAPES e por aí vai, você vê, inclusive, que as pesquisas para a educação têm sempre, né, são sempre destinadas, é sempre destinado a elas uma verba bem menor e tal. E quando você tem pesquisas ligadas à tecnologia, produção de energia alternativa, sei lá, energia eólica e por aí vai, né, combustíveis, energia alternativa, porque combustível é energia também. Então, pesquisas ligadas à sustentabilidade. Então, tudo aquilo que é uma demanda social termina sendo aquilo que vai ser fundamentalmente pesquisado na comunidade científica. Vocês veem que esse ano a quantidade de pesquisas que aconteceram em torno do Covid. Então, a comunidade científica ela não produz conhecimentos para o seu bel prazer. Eu quero pesquisar isso porque eu acho legal, acho bonitinho. Não. Ela tem que responder a um anseio da sociedade, é uma demanda da sociedade. Então, a instituição comunidade científica produz conhecimento, produz saberes, né, para deixar a palavra conhecimento lá para a dimensão do sujeito, para a dimensão do Piaget. Ela produz saberes que são saberes científicos que estão ali atendendo a essas demandas sociais. Só que esses saberes produzidos ali na comunidade científica, eles precisam chegar à sala de aula. Porque a sala de aula, veja, os saberes entre os pares, eles vão ser socializados onde? Nos artigos das revistas científicas, nos congressos, simpósios, aqui. Esse é um contexto de socialização de saber científico. Mas, ora, se a gente só tem ali a comunidade científica conversando com seus pares, como é que a gente, de fato, vai fazer com que aquele saber produzido na comunidade científica se volte para a sociedade? É preciso que eles cheguem na sociedade de alguma forma. Então, uma das formas que, por excelência, o saber chega à sociedade é através das instituições de ensino. Então, os saberes científicos precisam chegar à sala de aula. E aí eu vou entrar num primeiro conceito importante, que é o conceito de transposição didática. Então, esse saber científico, ele precisa agora adquirir uma roupagem didática. Ele precisa passar por um processo de transformação, por um processo de deformação.
E aí é bem interessante, porque em língua portuguesa, deformada, a ideia de uma coisa deformada, né? Eu digo, vixe, esse quadro ficou deformado, como se fosse algo ruim, né? Na verdade, se a gente for para o original francês, deformar significa dar uma nova forma. Então, quando Chevallard diz, o saber vai ser transformado, vai ser deformado, passando dessa comunidade científica para a sala de aula, significa dizer que ele vai ganhar uma nova forma, vai ganhar o que Chevallard chama de roupagem didática. Então, essa roupagem didática, ela precisa existir porque a comunidade escolar, ela não precisa de todo o processo científico, de tudo como foi produzido e de todo o saber que foi produzido ali. Ela precisa de um saber específico que, de fato, faça a diferença e seja, por exemplo, a ideia de que o plástico leva 200 anos para decompor na natureza. Então, vamos tentar, aí isso vem para a escola e depois começa a ir para a sociedade também. Vamos eliminar sacolas plásticas, em vez do canudinho, vamos para canudinho de papel, ou então canudinho de metal, ou então materiais que sejam recicláveis. Vamos tentar abolir o plástico na medida do possível, né? Então, tudo isso, eu não preciso saber quais foram todas as pesquisas realizadas que chegaram à conclusão de que o plástico leva 200 anos para decompor. Eu preciso saber, eu já estou vendo aqui uma primeira pergunta de Tainá, eu preciso saber o que é essencial de apresentar naquela sala de aula e entendam, vejam, cada novo contexto, se eu penso a sala de aula, em cada contexto esse saber vai ser trabalhado num plano diferente. Quando eu penso, por exemplo, no triângulo, para as crianças lá da educação infantil ou das séries iniciais, as bem pequenininhas, triângulo é uma figura com 3 lados, acabou-se. Basta isso. O conceito de triângulo que se tem é figura geométrica com 3 lados. Acabou-se. E aí a professora vai pedir que eles procurem em casa coisas, objetos que lembrem o triângulo. E aí as criancinhas chegam no outro dia com as várias coisinhas que elas têm em casa que lembram o triângulo. Mas é exatamente isso. Se extingue aí. Depois eu entro num outro conceito, em outras séries, num conceito mais abstrato, mais amplo de triângulo, que é o triângulo é formado por ângulos internos cuja soma dá 180 graus. E eu posso ter o triângulo reto é aquele que tem um ângulo de 90 graus. O triângulo isósceles, escaleno, equilátero, e aí eu começo com outras propriedades do triângulo, depois até eu chegar o que é o triângulo no ensino superior. Quando eu entro ali com uma matemática muito mais sofisticada. Então, mesmo um determinado conceito, ele é modificado na medida em que eu vou para diferentes níveis de ensino. E é sim, Tainá, a ideia de deformação é fundamentalmente contida na noção de transposição didática. O que é transposição? E aí eu vou para outra coisa que eu já trouxe até um pouquinho aí. Transpor é transferir de uma instituição para outra instituição. Por quê? Para Chevallard diz, todo saber é o saber de uma instituição. Não existe um saber no vácuo. Todo saber está atrelado a uma instituição e atendendo às necessidades daquela instituição. Então, a instituição, comunidade científica, precisa desse saber com um determinado objetivo, para atender as perguntas que são postas na sociedade, para atender as demandas da sociedade. Mas existe uma outra instituição aqui, que é a instituição sala de aula. Essa instituição sala de aula, o saber que está aqui é um saber que vai ser socializado com os alunos e com a comunidade, de uma maneira geral. Então, a instituição, aí Chevallard até fala de instituição produtora do saber, comunidade científica, instituição socializadora do saber, a sala de aula, mas entre aqui a comunidade científica e a sala de aula eu tenho um caminho, que é esse caminho aí, onde vai acontecer, Tainá, a transposição didática.
a passagem do saber de uma instituição para outra instituição. E aí Chevallard diz, essa passagem do saber dessa instituição para outra instituição se dá numa outra instituição, que é a instituição que ele chama de noosfera. A noosfera é uma esfera que não existe uma tradução precisa na língua portuguesa, mas a noosfera seria essa instituição que não tem um lugar específico, como a sala de aula, que não tem um lugar específico como um laboratório de pesquisa, e aí, por isso mesmo, Chevallard diz que é uma esfera invisível. Essa noosfera é uma esfera, uma instituição que é responsável por, a partir desse conhecimento científico, propor o currículo, propor aquilo que deve ser ensinado, em que momento deve ser ensinado e como deve ser ensinado. Então, é aí que você vai ter, nessa instituição, nessa noosfera, eu preciso de alguém que estava lá produzindo saber, isso é importante. Eu preciso de pessoas, de psicólogos e de pessoas, pedagogos, que vão dizer como o aluno constrói conhecimentos acerca daquilo, de que triângulo faz sentido falar para uma criança de 6 anos e de que triângulo faz sentido falar para uma adolescente de 16 anos. O que é que há no desenvolvimento cognitivo aos 6 e aos 16 que faça com que só faça sentido falar de tal triângulo naquele momento? Ora, quando eu não ensino logaritmo a uma criança de 7 anos de idade, não é só porque alguém disse, não, vamos deixar o logaritmo lá para o primeiro ano do ensino médio, nem me lembro mais se é primeiro ano do ensino médio, mas é porque houve ali psicólogos e pessoas que disseram a compreensão de logaritmo necessita do desenvolvimento das operações formais, como Piaget falou. E as operações formais, elas só se desenvolvem a partir de 11, 12 anos, se consolidando mais ou menos em torno dos 16 anos. Então, eu vou ter ali os produtores, os pesquisadores que produziram aquele saber científico, eu vou ter psicólogos, eu vou ter professores. Eu deveria ter, se eu não tiver, eu deveria ter pais, eu deveria ter estudantes, eu deveria ter todos aqueles que estão interessados nesse ensino e que têm capacidade de pensar sobre que ensino se deve ofertar e o que é que os alunos precisam aprender. Então, a gente viveu isso muito recentemente, de uma forma muito forte com a BNCC. O que é a BNCC? A BNCC é a produção do currículo, é a Base Nacional Curricular Comum. É a produção de um currículo onde se diz o que é que se deve ensinar, em que época, em que momento, em que fase, em que série isso deve ser ensinado e como deve ser ensinado. Então, eu não conheço bem a BNCC ainda, mas na época dos parâmetros curriculares nacionais, 96, 97, 98, eu me lembro que eu fui uma estudiosa mesmo dos parâmetros. Então, a gente tinha, além dos parâmetros que falavam, né, dos conteúdos, e aí dividiam, por exemplo, no âmbito da matemática, dividiam lá os campos, que eram números e operações, grandezas e medidas. Me ajudem, gente. Números e operações, grandezas e medidas. Geometria. Geometria, como é que chamava? Tinha um nomezinho que era sempre... Era números e operações, grandezas e medidas, tratamento de informação, que era parte disso. E geometria tinha um nomezinho que dava também. Oi? Espaço e forma. Então, você tinha as áreas, e aí você dizia o que é que deveria ser ensinado em cada área dessa, para cada série. E aí você depois tinha uma coisa que era chamada parâmetros em ação, que aí os PCN em ação, eles iam trazer sugestões, como a gente tem muitas vezes, não só no livro didático, mas como a gente tem lá nas orientações para o professor do livro. Orientações de como o professor pode trabalhar aí. Então, aquilo dali está no campo, pensando lá em Vergniaud, os invariantes operatórios, né, as propriedades, as representações, estaria no campo aqui da proposição de situações. Então, essa noosfera é essa esfera que está essa instituição que está entre a instituição
propositora do saber, produtora do saber, essa nosfera, que é a instituição que Chevalá chama de transpositora do saber, e a sala de aula, que é a instituição socializadora do saber. Aí a gente tem saber científico, ou saber savoir savant, né? Chevalá chamava savoir savant, saber sábio. Algumas pessoas até no português traduzem como saber sábio, mas depois começou-se a dizer saber científico. Mas nem todos os saberes que estão aqui como saberes sábios são saberes científicos. Então, eu mesma gosto muito de chamar saberes científicos, culturais e de referência. Então, esses saberes que vão ser transpostos ali na nosfera e que vão se tornar saberes serem ensinados, ou saber a ensinar. Esse saber a ensinar, ele aparece no livro didático, na verdade, ele aparece no currículo, e entre o currículo e o livro didático há um outro nívelzinho de transposição aí de saberes. Entre a instituição, currículo, e a instituição, livro didático, houve um estudioso chamado Michel Henry, que ele diz, a gente tem aqui saber científico, cultural e de referência, saberes a ensinar, e aí ele chama esse outro nível de saber escolar, que é aquele saber que passa do currículo, que a gente hoje tem expressamente e expressivamente, que é a BNCC, para o livro didático. Por isso que o livro didático passa, por isso que houve a instituição do PNLD. O Programa Nacional do Livro Didático, ele vem com o objetivo de quê? De fiscalizar aquele saber que está no livro didático, no sentido de saber se esse saber escolar que aparece aqui no livro didático, ele está em sintonia com esse saber que foi proposto aqui no currículo, que é onde termina o trabalho da nosfera. O trabalho da nosfera termina aqui e o autor do livro didático pode ser qualquer um de nós. Rildo aí, meu queridíssimo ex-aluno, que eu não vejo há 300 anos, pode virar e dizer, Ana, tive uma ideia, vamos fazer um livro de matemática, quando terminar essa conversa daqui. Então, o livro de matemática, qualquer um de nós pode fazer. E depois a gente pode submeter a um PNLD, né, para ver se esse livro pode ser comprado, por exemplo, para o Brasil todo depois, porque uma escola particular, pelo menos era assim, não sei se ainda é, ela pode adotar o livro que quiser, pode ter até suas próprias apostilas, como a gente vê muito. Mas, saudades também, Hildo, mas se você vai pensar assim, nos livros que vão para as escolas públicas e tudo, eles têm que ter sido aprovados pelo PNLD. Então, o PNLD é a instituição, uma outra instituição, que vai validar o que está nesse livro didático e dizer que está lá de acordo com o currículo. Então, vejam, por que a gente tem elementos para fazer críticas ferrenhas a escolas que produzem seu próprio material didático? Porque esse material didático, não querendo invalidar a competência dos professores, coordenadores e tudo mais, quando a gente pensa na nosfera, a nosfera não são só professores, só coordenadores. Ora, um dos grandes propositores do currículo de Pernambuco é Marcelo Câmara, que foi meu orientador, que foi orientador de Luciana, que está lá no conhecimento científico também, que é produtor lá, agora ele está aposentado lá no conhecimento científico, que fez seu doutorado lá na França, pegando na base dessas discussões da didática da matemática, que fez 2 pós-doutorados lá. Então, não é querendo menosprezar o professor e as outras pessoas que estão na escola, mas o trabalho da nosfera, o trabalho, muitas vezes, daqueles que fizeram um livro didático, é um trabalho coordenou os trabalhos da BNCC também, Luciana está dizendo aqui. É um trabalho de pessoas que mergulharam. Sim, verdade, Luciana, inclusive estando no MEC. Marcelo estava no MEC nessa época. Então, de pessoas que se debruçaram anos a fio. Quando você tem um livro de Imenes, é uma pessoa que se dedica, que se debruça décadas sobre a produção, sobre aqueles conhecimentos, sobre aquelas questões. Então, é muito complicado pensar em escolas que produzem seu próprio material didático. E aí, quando chega dentro da sala de aula,
a gente tem uma outra etapa de transposição didática, que é o que Chevallard até diz assim, um trabalho intramuros de transposição didática, que é a transposição didática interna, que tem a ver com aquele saber que chegou agora, né? Que o professor tem acesso e que ele vai agora, criar situações de ensino para que o aluno se aproprie desse saber. Então, aí sim, veja, aí sim nasce a dinâmica desse triângulo. Mas, embora nasça a dinâmica desse triângulo, esse triângulo se movimente fundamentalmente ali na sala de aula, mas esse triângulo está marcado por todas essas outras coisas. Porque esse professor também teve uma formação, esse professor, em maior ou menor grau, vai ser aquele professor que só olha para o livro didático, ou aquele que busca outros materiais, ou aquele que já fez o mestrado, ou aquele que tem uma especialização em metodologia de ensino, ou aquele que tem uma especialização em geometria, ou que tem, que já participou da produção de não sei o quê. Então, na verdade, esse sujeito, esse professor que chega à sala de aula, né, e aí Brousseau chama professor-aluno de sujeitos didáticos, eles são os polos humanos do triângulo das situações didáticas. Esse professor ele não chega vazio na sala de aula. Ele chega também com marcas da sua própria formação. Qual foi a universidade que ele se formou? Que valorização essa universidade dava? Será que ela valorizava mais a dimensão pedagógica, a dimensão específica, conceitual? Será que ela fazia da licenciatura um mini bacharelado, ou quase um bacharelado? Então, tudo isso marca esse outro sujeito didático que está aqui. E existe uma outra questão, que é uma questão bastante importante, que é algo que Chevallard fala, né? Mas que a gente tem pesquisas específicas sobre isso, é o campo da relação ao saber, que em francês quer dizer rapport au savoir, né? Que é exatamente isso, traduzindo ao pé da letra, a relação ao saber, que aí Luciana fala disso muitíssimo melhor do que eu, porque é o campo de investigação de Luciana. O professor, ela está dizendo aqui, né? O professor chega carregado de modelos de referência, apesar de possuir uma relação ao saber pessoal. E aí é muito interessante, porque Marcelo, lá na sua tese de doutorado, Marcelo institui uma ideia, porque quando Chevallard está desenvolvendo lá, né, suas reflexões sobre o sistema didático, ele fala da ideia de tempo. Então, ele fala do tempo de ensino, né, ele fala do tempo de ensino, que seria aquele tempo que é curricular, que é cronológico. Então, nós temos o ensino é organizado em bimestres, ou trimestres, ou semestres, e aí eu tenho os conteúdos do primeiro bimestre, do segundo bimestre, que estão muitas vezes definidos lá, tem livros didáticos, inclusive, que vêm trazendo direitinho. Então, primeiro tal coisa, né? E aí esses professores vão cumprindo quase que à risca a forma como os próprios livros didáticos organizaram esses saberes ali, né, esses saberes escolar ali no tempo. Então, eu tenho esse tempo que é definido lá no currículo, eu tenho um tempo, né, um tempo que é aquele tempo de ensino que eu planejei 2 aulas para trabalhar perímetro, mas na verdade não deu, eu vou ter que fazer mais uma aula. Com a minha turma B eu consegui, com 2 aulas eu terminei, com a turma A eu vou ter que fazer mais uma aula. Então existe um outro tempo, que é um tempo, esse tempo de ensino, ele está muito ligado também à própria dinâmica da sala de aula, à dinâmica do que acontece ali. Existe um tempo de aprendizagem, e esse tempo de aprendizagem, esse terceiro tempo, esse tempo de segundo tempo, é um tempo que tem a ver com o aluno. Os alunos aprendem em ritmos diferentes, de formas diferentes, e tem alunos que rapidamente conseguem compreender, construir representações daqueles saberes que estão sendo tratados ali, enquanto que outros vão e se estendem, vão estendendo aquele processo até onde der.
E muitas vezes até entram em um novo ano letivo com alguns conhecimentos que não foram consolidados de anos anteriores, porque essa dimensão do tempo do aluno, né, do tempo de aprendizagem, é uma dimensão extremamente subjetiva, que tem a ver com o aluno, com as suas referências pessoais, com a marca de outras relações, a gente vai falar sobre isso ainda, e que são muito particulares, de fato. Além desses tempos, Marcelo Câmara vai trazer um outro tempo, a ideia de um outro tempo, que é o que ele chama de tempo do professor. E aí ele diz, olha, esse tempo do professor, ele se institui em função da relação que o professor mantém com um determinado saber. Então, Marcelo diz que isso não é um ato intencional, pensado, eu vou fazer isso, não. Mas o professor tende a manter mais tempo um saber em cena no jogo didático. Eu já estou trazendo uma terminologia bem da didática da matemática, essa ideia de jogo didático é uma ideia que Brousseau traz. Então, esse saber, ele permanece em cena no jogo didático por mais tempo, quando é um saber que o professor tem uma relação mais próxima, no sentido de que ele sabe mais, de que ele gosta mais, de que ele tem uma afinidade maior, uma identidade maior, uma relação mais adequada a esse saber. Então, é aquele professor, Ana Paula, que quando vai falar de contrato didático, de transposição didática, leva um tempão. E quando vai falar de engenharia didática, fala numa aula só. Porque engenharia didática não é um saber com o qual eu tenho uma relação profundamente adequada. E eu sei que, estudando contrato há mais de 20 anos, eu acredito que eu tenho uma relação de fato, uma compreensão do que é contrato e um apaixonamento por discutir contrato didático, transposição didática, sistema didático, isso que eu estou discutindo com vocês agora, eu tenho uma afinidade, eu tenho um prazer de discutir isso. Então, eu levaria dias com vocês falando sobre isso. Já se Luciana tivesse me chamado para falar de engenharia didática, possivelmente isso é uma outra característica desse tempo do professor. O professor ele fica mais preso ao livro didático, a recursos, a algumas coisas, né, que o amarrem mais, quando ele tem uma relação menos adequada a esse saber. Quando ele tem uma relação mais adequada, ele deita e rola. E ele fala, e vai para um lado, vai para o outro, e não se perde de gente, ó, isso que eu estou falando há 10 minutos aqui tem a ver ainda com o que eu estava falando 10 minutos antes. Então, eu estou dizendo algo que vocês que são professores, professoras, sabem de cadeira, não estou dizendo nenhuma novidade. Isso teria a ver com o tempo do professor. E isso não é malvadeza do professor, não é, poxa, é errado o professor fazer isso. Não, isso é porque é. É muito interessante. Né? Quando perguntam a Chevalar, né? Quando perguntam assim, a transposição didática é boa ou ruim? Ele diz, não é nem boa nem ruim, ela existe. Não se tem que atribuir juízo de valor. Sim, o contrato didático, sim, essa questão do tempo do professor, quando eu penso, né? Quando eu penso exatamente, quando eu falo que, quando eu tenho a ideia de que o contrato didático, pelo contrato didático, perpassa também essa gestão do tempo na sala de aula, então, perpassaria por esse contrato didático essa questão do tempo do professor, da relação ao saber do professor, e do quanto, em virtude da minha relação ao saber, esse saber vai aparecer de um jeito ou de outro na sala de aula. Vejam, aí daí surge uma reflexão muito interessante. Quando eu penso aqui no triângulo das situações didáticas, professor, aluno, saber, eu penso o seguinte, o aluno, se eu olho para essa aresta aqui do triângulo, o aluno se relaciona com o saber que aparece ali, transposto no livro didático, ou ele se relaciona com a relação ao saber do professor? Ele se relaciona com aquele saber específico ou ele se relaciona com o saber do professor? Talvez a resposta fosse que acontece nas duas medidas, mas que, em larga medida, o aluno se relaciona com a própria relação ao saber do professor.
Quantas vezes o aluno diz assim, eu nunca aprendi matemática, eu odiava matemática, eu só me dava mal em matemática, mas eu tive um professor de matemática que fez eu amar matemática. Quantas vezes nós dizemos assim, olha, outros campos da matemática eu até domino bem, mas geometria eu sou uma negação. E quantas vezes nós já vimos a geometria ser jogada lá para o final do ano, lá para o final do livro. Às vezes ela até está num pedaço do livro lá, e aí o professor, não, vamos deixar isso para ver no final. Então, em função da sua relação ao saber, muitas vezes o professor desloca certos saberes, certos conteúdos curriculares, alguns bem para o final, para não dar tempo, ou para o tempo ser mais escasso. Então, muitas vezes isso aconteceu, né? Desse saber, como geometria, por exemplo. Eu só vim descobrir que geometria era matemática quando eu entrei e comecei a trabalhar com a educação matemática. Eu achava que geometria era geometria, e que estava mais próximo de um campo chamado desenho geométrico, que eu tinha essa disciplina, onde a gente saía e fazia lá dodecaedros e não sei o quê, e aquela coisa toda, do que matemática. Eu não sabia que geometria era matemática. Eu vim aprender que geometria era matemática aos 20 anos de idade. Então, Francisco está dizendo aqui, quando o professor compreende os mecanismos da transposição didática do conhecimento, o ensino do conhecimento torna-se mais significativo e contextualizado para o aluno. Exatamente. Esses conteúdos, né, que vão ser trabalhados ali. Quando vejam bem, um fenômeno bastante interessante, tem um pouco a ver com isso que Francisco fala também. Os professores antigamente, digamos, há 20, 25 anos, 30 anos, esses professores só olhavam para o livro didático. Só. Porque a gente ainda tinha um currículo. O currículo ainda datava da década de 70, da ditadura militar. A primeira modificação de currículo que a gente tem são os parâmetros curriculares nacionais, minha gente. A primeira grande, substancial modificação do currículo foi quando, na década já de 90, os professores começam não apenas a olharem para os livros didáticos, mas começarem a ir em busca do currículo, de olhar lá. Hoje os professores, a gente tem formações continuadas aí, onde os professores vão conhecer a BNCC, vão conhecer o currículo. É lógico que isso modifica o ensino que é ofertado. É lógico que isso modifica a relação ao saber do professor. Porque o saber não é só o saber do livro didático, mas é o saber, e nem só o saber que ele aprendeu lá na universidade, nem só os saberes da prática, porque a gente também, Schumann vai falar disso, Novo, aquele pessoal todinho, né, que discute os saberes, vão discutir essa questão desses saberes da prática. Né? Mas também os saberes que aparecem ali no currículo, que são fruto de estudo. O André está dizendo aqui, exatamente, muitos professores não têm uma boa relação com a geometria. E aí, veja, essa lacuna em relação à geometria tem a ver também com as marcas do aluno que ele foi de matemática e que teve lá o professor que ensinou geometria. Isso tem a ver com contrato didático. Brousseau diz, a gente entra no contrato didático com as marcas dos contratos anteriores. Fabiana está dizendo aqui, há pesquisadores que defendem isso, a geometria sendo diferente da matemática. Descobri isso no encontro de expressão gráfica. Poxa, Fabiana, eu não sabia disso não, viu? Pois é, incrível. Você vê a questão da estatística, né? A estatística o tempo todo trabalhado como um campo na matemática, mas, por exemplo, os pesquisadores no âmbito da estatística propõem a ideia de educação estatística, um campo chamado educação estatística, diferente de educação matemática. Então, há muito essa reflexão, né? Eu não sabia disso aí, é ótimo você dizer isso, porque eu não conseguia entender como é que geometria era matemática, porque eu nunca aprendi geometria como sendo matemática. Bruno Serafim está trazendo aqui, né? Muitas vezes a geometria só aparece no ensino fundamental quando o professor de matemática substitui suas aulas de ciências por ela. Olha aí, Bruno está trazendo uma outra coisa interessante que tem a ver com relação ao saber. Nessa questão toda, né, do ensino, de professores e tal. Então, você é professor de matemática, mas eu digo, Bruno,
Professor de física não vai poder vir. Ele teve Covid, ficou com sequelas sérias, não sei o quê, não vai mais poder assumir, tu vai ter que assumir física também, ou tu vai ter que assumir química. Veja, se você tem a formação em matemática, você fez licenciatura em matemática, seu mestrado ou especialização é na área de matemática, e você for ser professor de química, você vai ser um professor completamente diferente de química do que você é professor de matemática. Porque além de mudar aqui esse polo do saber, além desse polo ser modificado, essencialmente a sua relação com os saberes da química é diferente da sua relação com os saberes da matemática. E uma das coisas, hoje bem menos, mas uma das coisas que mais povoou a educação, sobretudo o ensino público, era esse arranjadinho de puxar o professor da outra disciplina para dar ciências, para dar, né, o professor de história para dar geografia, o professor de matemática para dar química, o professor de física para dar biologia, e por aí vai. Tainá está dizendo aqui, já vi horários de escola que tinham aulas de geometria e de matemática de forma separada. Pois é. Agora, alguns separaram o campo da álgebra e geometria. E aí, vejam, uma das grandes influências dessa reformulação curricular tem a ver com os próprios parâmetros curriculares nacionais, quando eles colocam a questão de que os conhecimentos devem ser trabalhados na medida do possível de forma atrelada, e que aí você deve trabalhar em cima de resolução de problemas e trazendo aí problemas que mobilizem conhecimentos aritméticos, mobilizem conhecimentos geométricos. Quando você faz isso, você deixa de segregar a matemática em áreas isoladas e distintas e passa a compreender o conhecimento matemático como um conhecimento amplo de elementos, de áreas que se articulam. Isso tem a ver, por mais que a gente tenha tido inúmeras críticas aos parâmetros curriculares nacionais, por mais que a gente tenha inúmeras críticas à BNCC, é uma tentativa louvável de se pensar o currículo, de se pensar esses saberes, de se pensar como ensinar esses saberes, como criar situações de ensino, situações didáticas que façam esses saberes fazerem sentido para os alunos, que são os sujeitos cognitivos, os sujeitos do conhecimento. André está trazendo a ideia de mínimo múltiplo comum, né? Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Isso a gente aprendia naquela época da teoria dos conjuntos e do movimento da matemática moderna. Não, é o quê? Está falando o movimento da matemática moderna, né? Tudo bem. É porque eu me lembrei daquela coisa de mínimo múltiplo comum, máximo divisor comum, que eram essas siglas, na época do movimento da matemática moderna, eram essas siglas mesmo. Então, a gente era bombardeado por essas coisas, né? E a gente, na verdade, eram expressões, lembra aquelas expressões numéricas? Então, expressões, como é que chamava expressões numéricas? Não? Aquele negócio que era parêntese, colchetes e chaves, né? Então, primeiro resolvia parêntese, depois colchete, depois chave, depois... A gente era bombardeado com aquilo, e a matemática de resolução de problemas, e a matemática que articulava esses saberes era completamente jogada fora. Então, o André está trazendo isso, que o movimento da matemática moderna também contribuiu para o abandono da geometria. Expressões numéricas, obrigada, Luciana. Pois é, de Anderson está trazendo aqui. Imagine isso com turmas da educação de jovens e adultos. Né? É você descaracterizar todos os saberes que esses alunos possuem. Porque quando a gente tem, por exemplo, a partir da discussão do construtivismo, a gente tem o quê? Todo o ensino deve ser pautado também, não só em relação ao que eu quero que meu aluno aprenda, mas ao que eu sei que o meu aluno já sabe. Então, são os estudos diagnósticos dentro da sala de aula. O que é que meu aluno sabe sobre esse conhecimento? Não adianta, isso é uma coisa absolutamente piagetiana, não adianta, Piaget diz textualmente, não adianta ensinar o aluno aquilo que ele já sabe. Eu tenho que ensinar o novo, eu tenho que trazer o novo. E trazer o novo é colocar situações, problemas, não de aplicação, porque, vejam, o ensino convencionalmente se organizou assim. Primeiro eu explico teoricamente,
Aí depois que eu explico teoricamente, primeira coisa que eu faço, hoje nós vamos estudar expressões numéricas. Então, a primeira coisa que eu faço é dar o título ao que eu vou fazer. Depois, num segundo momento, depois que eu dou o título, eu vou e defino. Expressões numéricas são tal, 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 tal. Depois, então, título, definição, exemplificação, aí eu exemplifico. Aí, depois que eu exemplifico, eu vou e começo a resolver alguns exercícios. Eu mesmo resolvo para vocês verem. Depois eu passo um exemplo e digo, agora eu vou chamar algum de vocês. Só que eu sempre chamo aquele aluno que eu sei que vai acertar. Isso é o que Brousseau chama de contrato diferencial. No momento em que o professor estabelece esse contrato didático, ele estabelece de formas diferentes. E alguns alunos ele tem uma expectativa positiva, outros alunos ele tem uma expectativa negativa, e ele costuma chamar ao quadro o aluno que ele tem uma expectativa positiva. E aí ele vai e chama aquele, aí Joãozinho fica lá, eu, aí ele faz, Beto, vem tu. Poxa, professor, aí Joãozinho fala, poxa, professor, o senhor nunca me chama, só chama Beto. Né? Ele já sabe. Ou então Mariazinha vira para Joãozinho e diz, pede para ir. Eu não, ele nunca me chama mesmo, ele vai chamar o Beto. Então, ele chama aquele que ele sabe que vai acertar, aí o aluno vai, acerta, e depois ele passa exercício para casa. Então, título, definição, exemplificação com participação de um aluno que ele tem uma expectativa positiva, exercício para casa. Então, eu parto da definição. Quando Brousseau propõe a teoria das situações didáticas, a partir de Piaget, ele inverte isso. Ele vira de ponta cabeça. Eu parto da problematização. Então, a primeira situação de que Brousseau fala é a situação de ação. A situação onde o sujeito do conhecimento vai interagir com objetos do conhecimento e levantar hipóteses sobre ele. Então, peraí, eu quero tomar esse conteúdo que está aqui dentro. Eu tenho que olhar se há um lugar por onde esse conteúdo vai sair. Aí ele sai por aqui. Mas, ora, uma vez que está até aqui, eu vou ter que embarcar ele, né? Então, se eu colocar aqui na minha boca. Então, é assim que a criança começa a tomar na mamadeira. Porque se você pega a criança pequena e você der a mamadeira invertida, ela vai e volta a mamadeira aqui. Só depois tem um videozinho de Piaget, né, que fala sobre Piaget, que mostra mesmo depois a criança aprendendo, chegando na fase em que ela vira essa mamadeira para ter acesso ao bico. Então, a primeira situação é a situação de ação, onde eu interajo com o objeto de conhecimento. A segunda situação, a situação de formulação, onde eu levanto hipóteses acerca daquele conhecimento. A terceira situação, a situação de validação, que é a situação onde eu vou testar as minhas hipóteses e ver se elas deram certo ou não, e comunicar aos demais por que funcionou desse jeito. E a última situação é a situação de institucionalização, que aí Brousseau diz, das situações, né, essa última é a que fica a cargo do professor. Porque é ele que vai dizer, logo, minha gente, isso daqui a gente pode colocar como A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Isso é o teorema de Pitágoras. Para qualquer triângulo retângulo, em qualquer dimensão, isso vai acontecer. Então, a partir daí, né, é que a gente vê que quando a gente olha para a aula convencional, eu começo exatamente institucionalizando, apresentando fórmulas, apresentando definições, apresentando nomenclatura, para depois eu ir para a ação, que é para a parte daquele aluno interagir com aquele objeto. Então, quando a teoria das situações didáticas, vocês podem ver que todos os estudos que propõem sequência didática para o ensino de frações, sequência didática para o ensino de funções, sequência didática... Todas as sequências didáticas que foram beber lá na didática da matemática são sequências didáticas que trabalham na perspectiva de que a institucionalização vem no final e não no começo.
como a gente vê convencionalmente no ensino. Né? Então, e ainda como Luciana está dizendo, né? Quando a gente tinha lá, como herança do movimento da matemática moderna, as expressões, quando tinha lá parênteses, colchetes, chaves, desvinculadas de qualquer contexto. É incrível que quando você tinha o livro didático, você tinha equações, na sexta série, antiga sexta série, hoje sétimo ano, você tinha capítulo tal, equações. Capítulo seguinte, problemas envolvendo equações. É exatamente o contrário. Eu preciso problematizar para que o meu aluno entenda a necessidade de uma ferramenta mais potente do que a ferramenta matemática de que ele dispõe, que seria a aritmética, ou o ensaio e erro de atribuir valor. Então, eu posso atribuir valor se aquele valor desconhecido for 1, 2, 3, 4, 20. Mas se aquele valor desconhecido for um valor maior, eu preciso, se aquele valor desconhecido for um valor negativo, eu preciso de uma ferramenta mais potente. É aí que entra a álgebra. Então, eu precisaria, como professor, criar situações que fizessem o aluno entender que aquelas ferramentas de que ele dispõe não são suficientes para dar conta daquela situação problema. Agora eu preciso de uma ferramenta mais potente. Agora eu, como professor, quero apresentar alguém a vocês aqui. Esse alguém é a álgebra. Então, é exatamente isso que estaria no coração, que a gente veja. Isso não é uma discussão exclusiva da didática da matemática, em hipótese nenhuma. Mas, para quem abraça a didática da matemática, essa é uma discussão que você vai ver lá em Brousseau, em Chevalard, em todas as outras pessoas que vêm depois de Brousseau e Chevalard. E aí, nesse contexto ainda, Brousseau traz a ideia de contrato didático, que ele diz, né, que é o coração da minha tese, é minha paixão em termos de pesquisa, realmente, e o contrato didático é justamente o que Brousseau propõe, que quando ele diz que a relação na sala de aula é uma relação contratual, que ali vão se estabelecer expectativas, divisão de papéis, o que cabe ao professor, o que cabe ao aluno, cláusulas que vão fazer com que aquela sala de aula funcione, com que aquela relação didática funcione. Então, a relação didática, ela funciona movida por esse contrato, que não é um contrato explícito, né? Não é um contrato que está lá escrito, mas que ele vai sendo percebido a partir do momento em que essa relação didática vai sendo estabelecida. Quando fala sobre o contrato didático, Brousseau diz o seguinte: o contrato didático, a entrada no contrato didático se dá pelo polo do saber. E aí o grupo da didática da matemática defende muito essa questão, dizendo justamente isso, que eu tenho um polo do professor e do aluno, mas se eu tenho só a relação professor-aluno, eu tenho aí a chamada relação pedagógica. Essa relação pedagógica, ela se torna relação didática quando essa relação entre dois passa a ser agora uma relação entre três, com a entrada do saber nesse jogo didático, montando, instituindo esse jogo didático. E aí, nessa relação contratual existem as relações que o professor mantém com esse saber, que eu já falei antes, e a partir dessas relações com esse saber e com o grupo de alunos, as expectativas que esse professor vai ter em relação ao aluno, as expectativas que o aluno vai ter em relação ao professor frente àquele saber. Então, um exemplo de uma marca contratual clara. O aluno acredita que o professor de matemática ele vai chegar e ele vai enunciar o conteúdo, ele vai definir o conteúdo, ele vai teorizar, ele vai exemplificar, ele vai depois chamar um colega para resolver e depois ele vai fazer o exercício. E aí, quando eu, professor, chego em sala de aula e coloco um problema e digo, resolvam. Aí os meninos olham para aquilo dali, 3x mais 2 igual a 9. Sei lá, professor, como é que eu vou resolver isso? Não sei o que é isso, não. Então, num primeiro momento,
quando esse professor, esse novo professor, ou essa nova escola, esse novo contexto, traz uma abordagem diferente, o que há aí? Uma ruptura de contrato. Uma ruptura do contrato até então instituído, que é o professor traz a resposta, traz sempre o conteúdo institucionalizando primeiro. Né? O professor tem sempre a resposta correta, o professor vai sempre tirar as dúvidas do aluno. Né? Então, na hora que eu digo assim, professor, não sei resolver não, e agora? Problema de vocês, resolvam. Tentem resolver do jeito que vocês souberem. Ah, professor, está complicando a vida da gente. Né? Então, o aluno chia, o aluno protesta, ele não aceita porque ele vem com essa marca de contrato. E aí, quando o professor inverte isso, é muito difícil, a turma tende a não entrar nesse contrato. E aí é interessante, porque quando o professor vem e rompe com esse contrato tradicional, ele pode ter em duas turmas diferentes e numa turma funcionar muito bem. E na outra turma, com outros sujeitos didáticos, ele dizer, olha, não funcionou, não dá. Eu vou ter que fazer um meio termo, senão é uma ruptura tão grande que esses alunos, a gente não vai conseguir reorganizar esse contrato. Né? Esse contrato vai ficar aí rompido e a gente não vai conseguir estabelecer um novo contrato. Então, eu preciso, com essa turma B, eu preciso fazer um jogo, ora assumir uma postura mais diretiva, um pouco mais do professor tradicional, ora eu jogar, quando eles estiverem mais mansos, aí eu jogo uma situação, um problema e me afasto, né? Porque é muito interessante que dentro dessa perspectiva de discutir o triângulo das situações didáticas, uma das coisas que se coloca é que esse triângulo não é um triângulo equilátero. Tem hora em que quando o professor, por exemplo, está dando uma aula mais expositiva, nesse momento agora, se a gente pensar aqui numa relação didática, a gente pode dizer que esse triângulo é um triângulo onde eu estou mais aproximada do saber, porque a minha relação ao saber é que está sendo posta aqui, é que está em jogo aqui, e vocês estão mais distantes, vocês estão muito mais na posição de ouvir. No momento em que o professor joga uma situação, um problema para o aluno, então o que é que acontece? Polo do aluno e sabe, se aproximam ali e o professor se distancia. Então, esse triângulo é um triângulo articulado, dinâmico, ele está o tempo todo sendo modificado. Então, aí, o grupo da didática da matemática diz assim, a relação, o objetivo da relação didática é mudar a relação inicial do aluno ao saber, até o ponto em que o aluno saiba tanto quanto o professor. Aí você diz, bom, tanto quanto o professor, esse aluno não vai saber nunca, porque esse professor já estuda há muitos anos, tanto quanto o professor, em relação aos objetivos de ensino tratado. Os objetivos de ensino postulados. Eu sei resolver uma equação de primeiro grau, com números naturais de preferência e tudo, tanto quanto qualquer professor de matemática, tanto quanto o Rildo, que é um excelente professor de matemática. Porque, em relação àquele objetivo, saber resolver uma equação do tipo ax mais b igual a c, pronto, eu sei tanto quanto ele. Então, o grupo da didática da matemática diz que, inicialmente, esse triângulo, inicialmente, ele está na sua forma mais escalena, né? O aluno está bem distante do saber, porque o saber é o novo, e o professor está mais próximo do saber. Mais isósceles ou escalena aí. E aí, aos poucos, o professor vai criando situações que vão, aqui está o professor, aqui está o saber, esse professor vai criando situações em que o aluno vai se aproximando desse saber. Até que esse triângulo fique mais ou menos um triângulo equilátero aí, que o aluno esteja tão próximo do saber quanto o próprio professor. Então, aí, quando isso acontece, esse saber agora precisa ser abandonado. E um novo saber vai entrar em cena. E, novamente, esse triângulo vai ficar escaleno. E aí, depois, esse aluno vai se aproximando. Então, isso lembra muito a ideia do equilíbrio, da equilibração de que Piaget fala. Né? Quando esse sujeito constrói um novo esquema, esse esquema faz com que ele dê conta das situações com as quais ele se depara. E aí ele está em equilíbrio, no equilíbrio cognitivo.
Mas quando ele se depara com uma nova situação, esse seu equilíbrio é quebrado e todo um novo processo de equilibração, adaptação, assimilação, acomodação se institui aí. Eu vou parar por aqui, porque já são 8h10, e aí eu vou ler o que vocês colocaram, né? Aí, vamos lá. Luciana até disse aqui que, em relação às expressões numéricas, alguns livros didáticos de matemática ainda trazem, assim, as expressões desvinculadas de qualquer contexto. E Luciana diz também, até no ensino superior, esse tipo de atitude do professor gera estranhamento, né? De inverter a ordem contratual convencional. Aí Almir está dizendo aqui, o maior desafio do professor é didatizar o saber de forma que esse saber mantenha-se a uma boa distância do saber original construído. Sim, a gente poderia dizer assim, a melhor transposição didática é aquela cujo saber ensinar está mais próximo do saber científico? Não necessariamente. Tudo depende do nível em que se está de ensino. Obviamente, se você está num mestrado ou num doutorado, se você está numa graduação, de licenciatura em matemática, é de se esperar que os saberes definidos como saberes a serem ensinados aqui nessa graduação estejam mais próximos dos saberes científicos do que era lá no 7º ano do fundamental. Se você está no mestrado e no doutorado, aí você diz qual seria a distância aí entre os saberes científicos e os saberes a ensinar no mestrado ou doutorado? Nenhuma, praticamente nenhuma. Se você está no mestrado ou no doutorado, você está na comunidade científica. Você está produzindo conhecimento. Por isso que não existem livros didáticos no mestrado e no doutorado. Existem artigos e teses. Você vai ler artigos, teses, dissertações. Você já vai ler o saber no saber científico mesmo. Aí Edivan diz, encontrei na revisão da literatura, Ana, uma marca de contrato que parece ser explícita no ensino da matemática. O aluno sempre busca uma resposta numérica, no sentido de conter números, mesmo quando o problema não o pede. Exatamente, Edivan. Tem um fenômeno que é muito interessante, que a gente sempre aprende que as equações são do tipo ax mais b igual a c, ou seja, após o sinal de igualdade eu tenho um número só, resultado. É o resultado. O aluno aprende que após o sinal de igualdade ele tem um resultado do que aconteceu antes. Só que em álgebra, necessariamente, isso não vai funcionar. Então, se eu coloco para ele uma equação do tipo C é igual a x mais B, ele vai dizer assim, sei resolver não, professor. Aí, por que você não sabe? Não, porque o que eu sei, o x está do outro lado, não sei fazer com X do outro lado, não. Ou então, não, porque depois do sinal de igual só é para ter uma coisa só. Não sei resolver isso, não. Então, ele vai entrar com as marcas de contrato que ele tem. Porque a gente, como professor, tende a reproduzir também o ensino padronizado. A gente está sempre trabalhando do mesmo jeito, está sempre trazendo os mesmos tipos de equação, por exemplo, os mesmos tipos de problema. Ana Paula Bezerra está dizendo, bastante positivo esse momento, Ana. Interessante a relação das propriedades de Piaget com as dimensões dos conceitos em Vergniaud, né? Situações, invariantes e representações. É possível explicar novamente sobre os invariantes operatórios? É como se você pensasse assim, sabe, Paula? Piaget fala de um sujeito epistêmico, o sujeito do conhecimento, o sujeito que está construindo conhecimento. Piaget não fala de um sujeito didático. Por isso que ele fala a relação sujeito de conhecimento, objeto de conhecimento. Ele não fala de um terceiro polo, do professor. Para ele, é esse sujeito na interação, é essa construção que ele quer saber. Não, ele não está olhando aí se essa construção, porque a didática da matemática entende que é essa construção que ele está olhando, mas ela é mediatizada pelo professor e pelo que Brousseau chama de milieu, o meio. Esse meio é o meio onde se instituem, constituem, composto por ferramentas, por ferramentas, assim, se eu quiser usar um software, um computador, um celular. Então, o milieu, ele contém instrumentos, ele contém toda a programação dessas situações de ensino que vão fazer esses saberes fazerem sentido para que esses alunos, para mediatizar essa relação entre o aluno e o saber, que essa sim é a relação que eu estou de olho. Então,
Piaget só fala nessa dimensão. Quando o Piaget fala, né, dessa construção, tem um exemplo que eu sempre dou, que é o seguinte, que uma vez eu era estudante de psicologia, aí eu fui para uma praia, Itapuama, com uma família. Só que era um trechinho de Itapuama, algumas praias de Pernambuco tem isso, né? Ela é meio praia, meio sítio. E aí tinha uma cabra. Aí uma criança, tinha uma menininha de uns 4, 5 anos, ela olhava, fazia, oxe, você só via ela olhando, fazendo, oxe, oxe, oxe. E a gente toda olhando. Aí daqui a pouco ela veio correndo e fez, mãe, vem ver que cachorro engraçado. Aí eu me lembro que eu era aluna de psicologia. Eu disse, meu Deus, olha a Piaget vivo aí. Ela olha para a cabra e ela vai buscar nos seus esquemas qual é o animal, porque ela sabe que é um animal, que não é uma planta e que não é uma pessoa, qual é o animal que se encaixa, cujas propriedades que ela construiu aqui se encaixa mais naquele animal. Então, ela vê focinho proeminente, 4 patas, corpo coberto de pelo, mais ou menos desse tamanho. Vejam, a cabra está muito mais próxima do cachorro que a gente conhece do que um piquinês de antigamente. Né? Hoje em dia nem tem mais piquinês. Né? Mas a cabra está muito mais próxima dos cachorros que a gente costuma mais ver. Não hoje em dia, que tem uma variedade muito grande. Mas quando eu era criança, a gente só tinha pastor alemão, né? o vira-lata que a gente sempre teve. Então, ela olha, mas ela vê que ele encaixa em toda a propriedade que ela abstraiu do que é ser cachorro, mas ele não late e ele come capim. E aí, quando ela chega e diz para a mãe assim, mãe, vem ver que cachorro engraçado. O engraçado é a brecha que ela dá para dizer, esse cachorro não cabe completamente no conceito de cachorro que eu criei. E é aí que a mãe diz, não, filha, isso não é um cachorro, isso é um outro bichinho, é uma cabra. É aí que esse outro sujeito apresenta um novo conceito para essa criança. Então, a ideia é essa. Quando os invariantes operatórios têm a ver exatamente, invariantes operatórios são as propriedades invariantes. Todo cachorro tem 4 patas, todo cachorro late, todo cachorro tem o corpo coberto de pelos ou de um tipo de pele. Né? Então, os invariantes são as propriedades que não variam. Todo triângulo tem 3 lados. Todo e absolutamente todo triângulo terá a soma dos ângulos internos, somando, dando como resultado 180 graus. Isso é propriedade. Então, invariantes operatórios são isso, são as propriedades que são invariantes, ou seja, não variam, e que são operatórias porque elas são abstraídas do objeto, elas não estão no objeto, elas são abstraídas a partir do objeto. Quando eu reflito sobre os objetos, eu identifico essas propriedades. Elas estão no objeto, mas elas não são jogadas na nossa cara. Elas precisam ser compreendidas a partir da nossa abstração e da nossa reflexão, que Piaget chama de abstração reflexiva. Então, aí, Vergniaud diz, quando eu vou pensar na sala de aula, que não está mais só nesse conhecimento de mundo que a gente estabelece quando a gente está interagindo com os objetos desde criança, mas um conhecimento de mundo que é um conhecimento direcionado, definido a partir de um currículo, intencional. Toda situação didática é uma situação intencional de ensino. Então, aí eu vou ter, além dos invariantes que precisam ser considerados, as situações que fazem esse conceito fazer sentido e as representações. É a partir das representações que eu, professor, vou institucionalizar o triângulo, o teorema de Pitágoras, e é interessante que algumas representações, inclusive, né, preciso entender que representação é uma forma de apresentar o conceito, mas, na verdade, ela não é o conceito, porque se eu chego lá, vou ensinar geometria, eu chego lá e coloco um ponto no quadro e digo, minha gente, isso é um ponto. Por definição, o ponto é um ente adimensional, então isso não pode ser um ponto, porque isso já tem uma dimensão. Então, gente, aqui é a representação da ideia de ponto. Está entendendo um pouquinho, Ana, o que é que eu quis dizer com isso? Uma relação entre os esquemas
propostos por Piaget e o de Vergniaud. Veja, Piaget, quando fala, ele fala desses esquemas, esquemas operatórios que tem a ver, ele diz esquemas conceituais, esquemas de ação, para pegar um objeto, aprender a pegar um objeto, ou seja, vir com a mão, fazer a mão em arco, fechar a mão na dimensão exata do objeto, porque se eu quiser pegar esse objeto assim, ele vai cair. Então, eu tenho que fechar a mão na dimensão exata do objeto. Se for um objeto fino, como uma caneta, eu não vou conseguir pegar assim, eu vou ter que pegar assim, com os dedos em forma de pinça. Então, Piaget fala de esquemas de ação e de esquemas conceituais, que seria construir o conceito de um cachorro. Quando Vergniaud fala de esquemas, ele fala muito de esquemas nas estruturas aditivas, esquemas relacionados às estruturas multiplicativas, porque Vergniaud ele pega a dimensão psicológica, mas ele já está com um pezinho lá na dimensão didática. Por isso que Vergniaud faz parte da didática da matemática e que Vergniaud é um elo importante entre a didática da matemática e a psicologia. Então, está entendendo, Tainá? Quando Vergniaud não nega a ideia dos esquemas lá, conceituais e de ação de que Piaget falou. Mas aqueles esquemas, se você está falando do que eu estou pensando, aqueles esquemas que Vergniaud coloca lá, de estruturas multiplicativas, estruturas aditivas, já é pensando nos invariantes operatórios, mas é pensando também na dimensão didática, na dimensão da sala de aula. Que mais? Luciana, eu fugi muito ao que você queria, porque eu termino falando o que é transposição didática, o que as pesquisas mostram, eu fui completamente diferente. Não, de forma nenhuma, foi exatamente o que eu tinha pensado. Talvez até melhor. Para vocês dizerem o que vocês querem. Talvez tenha sido até melhor do que eu pensei. Por quê? Porque você eu não saberia fazer daquele outro jeito, que a gente faz quando vai dar uma palestra sobre uma coisa. Nesse mundo virtual, nessa relação online, não foi. Eu acho assim, que a impressão acho que é geral, né? Até Fabiana coloca, né? Maravilhosa como sempre, né? Então, para nós, eu acho que foi uma alegria, né? Porque você consegue fazer o quê? Articular os conceitos e trazer para o pezinho lá na sala de aula o exemplo mais concreto do que a gente vivencia quando está em sala de aula. E isso faz a gente compreender melhor o conceito que está lá na teoria, né? Então, eu acho que os meus estudantes, pelo menos, né? Os que estudaram didática, que estudaram resolução de problemas, estão felizes agora, entendendo um pouco mais a minha postura em sala de aula, que é de romper com certas coisas que a gente traz, né, da formação da gente. Então, assim, Ana, foi um prazer muito grande, eu espero que as pessoas tenham gostado, assim como nós, né, que te conhecemos há um certo tempo, e sempre aprender com você. Eu acho que cada vez que a gente ouve você falar sobre didática da matemática, sobre os fenômenos didáticos, a gente aprende um pouco mais, né? A gente fica com vontade de voltar às leituras. Esse foi o meu sentimento, né? Eu acredito que de outras pessoas também, né? E essa importância que você tem dentro da didática da matemática, nos fazendo refletir também com um olhar psicológico, né? Essa questão da gente querer conhecer mais sobre a relação ao saber do professor, você também tem uma influenciazinha. Não é só Marcelo, não. Né? Mas é interessante, sabe, Luciana? Porque eu sofri muito para encontrar o meu lugar, né, como psicóloga, dentro da didática da matemática e tal. E aí, por isso que eu faço muito essa discussão, porque eu acho que quando eu faço essa discussão, esse preâmbulo, é possível entender qual o lugar do psicólogo, da psicóloga, na didática da matemática, né? Hildo até colocou aqui, Ana, você falou, eu entendi muitas coisas das nossas aulas, né? Porque a psicologia, se o próprio pessoal da didática da matemática diz isso, a opção da construtivismo, então também é importante que vocês da licenciatura em matemática olhem para a psicologia com olhos generosos. Vocês querem a didática da matemática, vocês só vão entender exatamente ela se vocês mergulharem nessa dimensão psicológica. Aí vocês qual é o sentido de todas as
coisas que Brousseau, Chevalard e todos os outros falam. As fases da formação de dados, ação, formulação, validação, institucionalização, é Piaget puro. É Piaget puro. Vergniaud, Rousseau não teria construído aquilo exatamente daquele jeito se ele não tivesse uma compreensão de Piaget muito sólida, né? E Piaget era suíço, né, minha gente? E assim, não é à toa a didática de matemática de língua francesa, Piaget de língua francesa, Vergniaud, discípulo de Piaget, um dos nomes importantes da didática da matemática. Então, está tudo muito mais entrelaçado do que a gente pode imaginar. Eu ia dizer o seguinte, Marcelo vem, né, com a tese da França, produzida na França, traz essas ideias de transposição didática, de contrato didático, de relação ao saber, traz tantas ideias, né, uma tese de 1995. Ana Paula, o trabalho, a tese de Ana Paula, eu digo a ela fica rindo, mas é um clássico, e aí o clássico nunca envelhece, na minha opinião, né, porque ela instaura isso, né, dentro do grupo de fenômenos didáticos, na classe de matemática, e a partir dessa tese de Ana Paula, muitos de nós, né, eu não tive acesso de primeira à tese de Marcelo, eu tive acesso à sua tese, e é a partir da leitura da tese de Ana Paula que vai abrindo os horizontes para a gente construir um projeto de mestrado, outro projeto de doutorado e outras coisas mais que a gente pretende fazer, né? Então, eu acho que a Ana Paula tem uma importância muito grande dentro do grupo de fenômenos didáticos, mas também dentro da didática da matemática, tá certo? É um trabalho de referência, toda tese que a gente pega, que fala de contrato didático, seja as que ela orientou, né, de contrato didático, de TAD, né, sempre está lá, qual é a referência principal, o trabalho de Ana Paula. Então, eu sugiro que todos leiam, meus estudantes, as outras pessoas que estão aqui presentes, é uma das minhas referências, quando está lá, na ementa da disciplina, está lá a tese de Ana, porque é uma leitura fácil, uma leitura que faz a gente compreender os conceitos que estão lá na teoria, né, bruta, de Guy Brousseau, de Vergniaud, né, e de outras pessoas que são importantes da didática da matemática, né. Então, a gente teve, para encerrar, a gente só tenho 2 minutos para fazer isso. Eu ia perguntar assim, Ana, você orientou trabalhos muito ricos, o trabalho de Fernando Emílio, né, com a professora Rosa, tem um olhar para o contrato didático, para a transposição didática, a partir de uma aula de matemática, que rendeu um livro, né, em que cada pesquisador do fenômeno didático se debruçou a partir da sua orientação teórica e analisou aquela aula. Então, assim, você orientou trabalhos muito importantes, com um olhar para a sala de aula, né? Qual é a mensagem que você deixa para o professor de matemática? O que é que essas tantas pesquisas, né? Fernando Emílio, Dewey, né? Também com álgebra, sua própria tese também com álgebra, né? Então, um olhar assim para a sala de aula. E aí eu queria que você falasse para os professores que estão lá na educação básica, né? Qual é a importância desses trabalhos para essa sala de aula? O que é que eles trazem, né? Qual é a riqueza disso para quem está lá em sala de aula? Eu queria até comentar que Matheus, meu aluno, um aluno muito querido também da graduação, está aí. Rafael, Lucena, muita gente conhecida. Eu queria dizer uma coisa interessante, né? Luciana é uma das pessoas que sempre, assim, fala de uma forma muito bonita de mim, que eu fico feliz, porque eu não sou uma pessoa que eu tenho um problema de autoestima, que acho que não sou, que os meus trabalhos não são bons, mas eu confesso do fundo do coração que eu nunca me vejo essa Coca-Cola toda, né? Não é nenhuma coisa assim, uma crise de... Não, eu não vejo, eu simplesmente não vejo. Né? E assim, eu fico muito feliz quando eu ouço Luciana e outras pessoas também fazendo referência ao meu trabalho, à minha trajetória, porque sempre me dá essa coisa assim de dizer, caramba, eu acho que eu sou até mais do que eu penso ser. Eu acho que isso não é ruim, né? Eu acho que é melhor a gente achar que é mais do que pensa ser, do que achar assim, a gente ser mais do que pensa ser, do que a gente achar que é mais do que é, na verdade, né? Então, eu queria dizer que
Graças a Deus, eu não sou uma pessoa arrogante, não tenho, tá muito longe de mim esse tipo de coisa. Eu já ouvi, já teve um grande amigo meu que disse assim: eu acho que você é pouco ambiciosa, você podia ser muito mais do que você é, com todo o conhecimento que você tem, você podia ser uma referência, não sei o quê, mundial, tal. Eu estou feliz onde eu estou. Eu não quero ser mais do que eu sou. Eu estou feliz onde eu estou. E aí eu respondo a tua pergunta, sabe, Luciana, dizendo que se eu pudesse dar um conselho assim, sejam o sujeito epistêmico de Piaget. Queiram sempre saber mais. Permitam-se sempre a troca, porque assim, foi o que me constituiu foi essa troca. A Luciana sabe que a gente há muito tempo, desde muito tempo, a gente está junto nessa troca, né? E é essa troca, é essa coisa de ouvir o outro, sabe? De refletir sobre o que o outro diz. É isso que vai constituindo a gente. Eu acredito, de fato, que o nosso conhecimento ele se constitui na interação com o outro, na interação com a leitura. Então, entrou no mestrado, entrou no doutorado, tem que pensar, o que é que eu vou fazer, como é que vai ser a metodologia, antes de qualquer coisa. 6 meses de sua... Entrou no mestrado, entrou no doutorado, os primeiros 6 meses, leia tudo que você encontrar. Entre nos Googles da vida, Google acadêmico, baixe todas as teses, dissertações e artigos que você encontrar que tenham a ver com o que você está pesquisando. Se o que você está pesquisando é na didática da matemática, é um referencial que a língua francesa é muito forte, além de botar como palavra-chave palavras em português, transposição didática, contrato didático, bota em língua francesa, bota em língua inglesa, baixa tudo que você puder. E depois mergulha, faça uma imersão, porque eu acredito verdadeiramente, minha gente, que a coisa mais importante é essa formação conceitual. Quando a gente tem uma formação conceitual sólida, a gente consegue trilhar por qualquer caminho. A gente vira um bom pesquisador se a gente associa a compreensão conceitual a essa intuição, a esse feeling de pesquisador, que eu acho que o bom professor de sala de aula, ele já tem isso como um pré-requisito, porque quando você está na sala de aula, você olha para o seu aluno, você olha para a sua aula com olhos de investigação. Então, um bom professor, ele já é meio caminho andado para um bom pesquisador. Só precisa depois você mergulhar conceitualmente nas coisas e se permitir a troca com seus pares. A troca com seus pares é algo extremamente enriquecedor. É isso. Lê os eu não vou ler comentários. mais os comentários, porque tem tanta coisa bonita que aí sim eu vou ficar com vergonha de ler. Mas eu agradeço de mim. Ô, Ana, eu só tenho a lhe agradecer, não é? É sempre um prazer estar com você. Estou com muita saudade do contato físico, né? Porque você é uma pessoa muito querida, você sabe disso. Então, agradeço a todos pela presença. Eu espero que tenha sido uma tarde e noite de muito aprendizado, né? Para vocês, assim como é para a gente, né? Então, Ana, muito obrigada. Deus te abençoe. E a gente se encontra, gente, na próxima, que vai ser com o professor Dilson Cavalcante, do Centro Acadêmico do Agreste, Universidade Federal de Pernambuco, que vai trazer uma discussão, não poderia deixar de ser, fechando o ciclo, sobre a relação ao saber do professor de matemática, né? Então, Dilson foi um dos orientandos de Ana Paula também. Então, vai ser o fechamento desse primeiro ciclo. Eu estou muito feliz e me sentindo muito lisonjeada de ter você, Ana, hoje à tarde. Muito obrigada. Tchau, gente. A gente encerra. Ana, quer dar as palavrinhas finais? Obrigada. Muito obrigada aos meus alunos, ex-alunos e futuros alunos que estão aqui. Obrigada pela acolhida. Luciana, muito obrigada. Você sempre aquece meu coração, me dizendo só coisa bonita de ouvir. Fiquem todos bem. Um beijo. Tchau, gente. Muito obrigada. Tchau, professora. Boa noite.